Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse é o nosso segundo encontro do projeto intitulado Segurança e Eficiência com o Uso da Eletricidade. E no encontro de hoje, iremos tratar sobre alguns conceitos muito importantes no estudo da eletricidade, que são eles: tensão, corrente, resistência e a primeira lei de Ohm. Eu me chamo Davi Lázaro e também estarei com vocês durante a execução desse projeto. Vamos lá! Falando agora sobre alguns conceitos importantes da corrente da eletricidade, a gente vai falar sobre corrente elétrica, tensão elétrica ou diferença de potencial, resistência elétrica e a primeira lei de Ohm. Vamos lá. Falando um pouco sobre a corrente elétrica, na aula passada, a gente estudou os dois sentidos da corrente, o sentido real e o sentido convencional. Sendo que o sentido real é o sentido que realmente ela flui nos circuitos elétricos, e o sentido convencional é o sentido que a gente utiliza para estudo de dados. Beleza? A corrente elétrica, basicamente, ela é o fluxo ordenado de elétrons no interior de um condutor elétrico. Beleza? A gente tem aqui um outro conceito importante, que é o conceito de diferença de potencial. E aqui é importante destacar que só existe corrente elétrica se existe diferença de potencial. Então, observem aqui essa figura. A gente tem um condutor elétrico aqui em cinza e a gente tem essas cargas aqui representadas por esse menos, que são os elétrons. E a gente tem dois pontos, o ponto A e o ponto B. Vejam aqui que esses pontos aqui eles apresentam potenciais diferentes. O ponto A, nesse caso aqui, como as cargas estão fluindo da esquerda para a direita, significa dizer que o potencial do ponto A é maior do que o potencial do ponto B. Por quê? Porque as cargas elétricas, a corrente elétrica, ela tende a fluir do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial. Beleza? E essa movimentação, esse fluxo só existe se houver diferença de potencial. Se essa diferença de potencial parar de existir, então não há movimentação de cargas elétricas no interior desse condutor. A analogia da diferença de potencial da corrente elétrica pode ser feita através dessa figura aqui, que a gente tem dois reservatórios, o A e o B. A gente tem esse duto que interliga esses dois reservatórios. E aqui a analogia seria basicamente o seguinte: a diferença de nível seria aqui analogamente comparada à diferença de potencial, e a corrente elétrica, as cargas elétricas seriam comparadas ao líquido que preenche esses dois reservatórios. Como a gente tem um reservatório A a um nível maior, então a tendência é que o líquido que preenche esse reservatório A, ele vai escoar o reservatório B até que os dois apresentem o mesmo nível, fiquem no mesmo nível. E aí, quando isso acontecer, esse escoamento vai deixar de existir, porque deixa também de existir diferença de nível. Beleza? É assim como a corrente elétrica é diferença de potencial. Quando deixa de existir diferença de potencial, deixa de existir a corrente elétrica. A gente tem aqui um exemplo de um circuito simples, onde a gente tem uma fonte de tensão que é representada por essa pilha de dois polos, positivo e negativo. A gente tem um condutor em amarelo e as cargas elétricas fluindo nesse sentido, do positivo para o negativo. A gente tem essa lâmpada aqui também que representa a carga do circuito. Vejam que como ela flui do positivo, como essas cargas elas fluem do sentido do positivo para o negativo, a gente está falando aqui de um sentido convencional da corrente. Beleza? O sentido real é aquele que eu falei, do negativo para o positivo. A gente tem outra grandeza também, que é a resistência elétrica, que a resistência elétrica ela é a oposição que um determinado material oferece à passagem de corrente. Dependendo do tipo de material, se ele for condutor ou isolante, a gente tem uma resistência que é maior ou menor. A gente tem aqui a simbologia de um resistor elétrico, que é o que a gente usa quando a gente está estudando a teoria de circuitos elétricos. Essa aqui é a simbologia que a gente utiliza quando está estudando a teoria. Agora, falando um pouco sobre o Ohm, o George Simon Ohm, esse cara aqui foi o cara que foi capaz de desenvolver uma lei que associasse essas três grandezas, tensão, corrente e resistência. Aqui a gente tem esse triângulo aqui, que apresenta para nós as três grandezas que eu acabei de dizer: tensão, resistência e corrente. A gente tem aqui a tensão representada pela letra V, a medida em volts, a resistência, que é representada pela letra R, a medida em ohm, e a corrente, que é representada pela letra I, a medida em ampere. A gente tem aqui a lei de Ohm e suas variações. A tensão, que é V, é igual a corrente I, que é igual vezes a resistência R. Beleza? E aí, dependendo das grandezas que a gente deixa de achar, a gente tem a variação dessa equação. Aqui a gente tem um outro exemplo de circuito simples, que eu não vou dar muita ênfase aqui, porque a gente acabou de ver um bem parecido. Então, aqui é só para representar o circuito de uma lâmpada, da ligação de uma lâmpada, que é basicamente isso. A gente tem aqui um circuito de ligação de ventilador, que é o que a gente vê. A gente não vê aquele circuito assim, desse jeito aqui, perfeitinho,
nas nossas casas a gente vê mais isso aqui, né? A fonte de tensão aqui no caso seria a tomada, o condutor elétrico é o cabo do ventilador e a carga elétrica é o ventilador propriamente dito. A gente tem também um fenômeno importante que acontece, que a gente precisa destacar, que é um fenômeno conhecido como curto-circuito. O curto-circuito é a passagem de corrente elétrica em excesso por um mesmo condutor, por um mesmo local. A corrente elétrica ela sempre tende a fluir, por um sentido, por um caminho mais fácil, ou seja, por um caminho que apresenta para ela pouca ou nenhuma resistência, beleza? Aqui a gente tem a consequência de curto-circuito, o que acontece quando ocorre esse fenômeno. E aí a gente tem outro fenômeno também, uma outra anomalia na rede, que é a que a gente chama de fuga de corrente. A corrente elétrica ela tende a fluir num sentido natural. Nas nossas casas, por exemplo, ela flui entre fase e neutro. Caso exista alguma anomalia de corrente, alguma anomalia na rede, por exemplo, um fio desencapado, alguma coisa do tipo, pode acontecer um fenômeno, a anomalia que a gente conhece como fuga de corrente. O choque elétrico ele pode ser comparado, ele pode ser tido como sendo uma fuga de corrente. Nesse caso, o caminho pelo qual a corrente foge, digamos assim, foge entre aspas, seria o corpo humano. E aí essa passagem de corrente, que vai existir, que vai ser estabelecida pelo corpo humano entre dois pontos, é o que a gente chama de choque elétrico. E o choque elétrico também é considerado uma fuga de corrente. Beleza, pessoal? No vídeo de hoje, vimos alguns conceitos relacionados às grandezas físicas, tensão, corrente e resistência. Também conhecemos um pouco sobre a primeira lei de Ohm e vimos alguns conceitos em relação a curto-circuito e corrente de fuga e como evitá-los. Esse foi o nosso segundo encontro, espero que tenham gostado e nos veremos nos próximos capítulos. Até lá!